Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Jataí de Prata, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa era mais uma videoaula deste curso de Meteorísticas, curso esse que pode ser adotado em disciplinas de graduação ou pós-graduação, das áreas de pesquisa operacional, inteligência computacional, matemática aplicada e áreas afins. Na aula de hoje, iremos apresentar a primeira meteorística de busca de vizinhança. Em aulas anteriores, apresentamos os fundamentos teóricos das meteorísticas na aula 1. Nas aulas 2, 3, 4 e 5, apresentamos 4 algoritmos evolucionários, a saber, algoritmos genéticos, enxame de partículas, colônia de formigas e evolução diferencial, respectivamente. Essa é a nossa primeira abordagem baseada em um algoritmo que não está representando ou simulando o processo de evolução das espécies ou comportamento de espécies vivas, né? Iremos apresentar, como de praxe, uma introdução acerca da temática abordada, alguns conceitos básicos sobre o algoritmo em exposição, a descrição do algoritmo em si, considerações finais e uma bibliografia que deu suporte à elaboração desta aula. Então, o recozimento simulado ou arrefecimento simulado, esses são os dois termos que você pode encontrar em português. Nós estamos adotando aqui o termo em inglês Simulate Annealing, SA. Então, doravante, vamos chamar o recozimento simulado ou arrefecimento simulado de SA. É uma meteurística de busca de vizinhança. Ou seja, ela não é baseada em uma população de soluções. Tem-se uma única solução e através de movimentos essa solução vai migrar para outras regiões do espaço de busca. Esse processo de migração, de busca, ele é baseado numa simulação em sistemas termodinâmicos. Em processos metalúrgicos, os materiais atingem estágios ideais de resistência a sofrer um processo gradual de resfriamento. Então, se você resfria um material metalúrgico abruptamente, aquele material vai ficar quebradiço, porque as moléculas não vão se acomodar de forma organizada. Se esse resfriamento é feito de forma controlada, gradual e palatina, o material vai se organizar e a chegar a melhores resultados de resistência diante dessa organização. Então, essa simetria, digamos, essa analogia entre esses dois processos, um processo físico termodinâmico e dois, um problema de otimização, é a base do Simulate Annealing. Ele foi proposto paralelamente por Kirkpatrick et al. 1983 e Cerny 85. Embora em geral se credite a Kirkpatrick et al. A proposição do Simulate Annealing, é oportuno salientar que Cerny desenvolveu paralelamente o algoritmo. Então, nós podemos creditar a esses dois artigos, esses autores, são alguns autores, a autoria do Simulate Annealing. Então, ele utiliza o critério de metrópoles, é um critério estatístico baseado no fator de Boltzmann, que nós iremos ver daqui a alguns slides, né? A característica mais poderosa do Simulate Annealing é aceitar soluções com a degradação do valor da função objetivo. Isso é feito probabilisticamente. Nas primeiras iterações do algoritmo, existe uma grande probabilidade de aceitar soluções com piora e, dessa forma, escapar de ótimos locais. Ao longo das iterações, com o decréscimo da temperatura, a probabilidade de aceitar com soluções com piora é reduzida por causa desse controle da temperatura e o algoritmo tende a intensificar. Então, o Simulate Annealing é um algoritmo que tem as componentes de diversificação e intensificação. Então, a grande capacidade do Simulate Annealing é a sua virtude em escapar de ótimos locais. Então, essa figura ilustra as configurações cristalinas de um material, por exemplo, o material da indústria siderúrgica, né? Esse resfriamento, se é feito abruptamente, as moléculas ficam desorganizadas
E se esse arrefecimento é feito gradualmente, existe um equilíbrio, uma organização da estrutura cristalina do material. Então, essa é a base teórica do Simulate Annealing. Então, uma analogia entre o sistema termodinâmico e o problema de otimização. Os estados do sistema, estados que poderiam ser obtidos pela estrutura cristalina, por exemplo, seriam soluções viáveis do problema de otimização. A energia, que vai ter um papel fundamental no fator de Boltzmann e no critério de Metrópolis, vai ser o custo, ou seja, o valor da função objetivo. Então, a mudança de estado no sistema termodinâmico seria a estrutura de vizinhança no problema de otimização, isto é, a investigação de soluções acessíveis a uma dada solução por meio de movimentos. A temperatura no sistema termodinâmico vai ser um fator de controle no problema de otimização para aceitação de soluções com piora no valor da função objetivo com a dada probabilidade. E o estado congelado, ou seja, o estado em que acabou o processo de têmpera do material, vai ser uma solução heurística. Solução essa que vai ser um limite superior para o problema em se tratando de um problema de minimização. Então, o Simulate Annealing ele tem uma consistência teórica. O Simulate Annealing é baseado em uma analogia com o processo físico de processos de resfriamento. Então, existe uma área da física que se chama mecânica estatística. A existência de uma distribuição estacionária para o Simulate Annealing, tá certo? É equivalente à existência da distribuição de Boltzmann ao equilíbrio térmico em mecânica ou em física estatística. Então, esse é um conceito teórico. Ao fazer essa analogia da termodinâmica para a otimização, nós herdamos essas propriedades. Então, quem quiser compreender o funcionamento teórico do Simulate Annealing tem que estudar a cadeia de Markov. É uma área aí da estatística extremamente interessante, né? Sistemas sem memória, né? Então, o Simulate Annealing padrão, ele não possui memória, tá certo? Então, é possível demonstrar matematicamente a convergência assintótica do Simulate Annealing para o ótimo global. Então, se nós rodarmos o Simulate Annealing, ele vai convergir para o ótimo global. Então, esse é um resultado poderosíssimo, né? Nós temos prova de convergência. Entretanto, para problemas de otimização combinatória de grande porte, a convergência para o ótimo global não pode não ser obtida, ou não pode ser obtida, os dois casos aqui, em tempo computacional admissível, porque o comprimento dessa cadeia de Markov é tão grande que nós poderíamos levar centenas ou milhares de anos para achar esse ótimo global. Então, essa é a característica teórica do Simulate Annealing, mas que na prática acaba não nos revertendo para uma robustez de resultados em problemas de otimização combinatória. Talvez para outras classes de problemas não lineares ou problemas de médio e pequeno porte, essa convergência possa ser um resultado mais prático. Mas no âmbito da otimização discreta, ele é pouco prático. Quais são os parâmetros de um Simulate Annealing? A temperatura inicial, o número que deve ser alta, essa temperatura inicial, e ela vai sendo reduzida ao longo das iterações. O número de iterações, ou seja, um limite de tempo de processamento, e o fator de redução de temperatura. A cada iteração Simulate Annealing vai haver uma redução dessa temperatura e essa redução vai reduzir a probabilidade de aceitação de soluções com degradação da função objetivo. Então, esse é um fluxograma interessante, eu achei extraído aí do Drell et al. Você tem uma configuração inicial, ou seja, uma solução, você constrói uma solução inicial, inicializa a temperatura, e você vai fazer modificações movimentos nessa vizinha, atingir soluções vizinhas a partir desse ótimo local que é a configuração inicial. Então, se a variação de energia é positiva, você aceita aquela solução, tá certo? Se a solução vizinha melhorou o valor da função objetiva em relação à solução inicial, você aceita. Caso contrário, com a probabilidade, que é
baseada no fator de Boltzmann. Esse é o critério de Metrópolis. A probabilidade de aceitação de uma solução pior é igual a exponencial de variação de energia sobre temperatura. Temperatura é um parâmetro de controle dessa probabilidade. No início, esse T vai ser alto, ou seja, facilmente você vai aceitar soluções com piora, e ao longo das iterações você vai reduzindo o valor de T, da temperatura, e essa probabilidade vai ser reduzida. A variação de energia vai ser a variação da função objetivo, ou seja, a solução corrente menos a solução vizinha explorada. Então você vai fazer esse loop, dado um número de iterações, um critério de parada que também pode ser tempo. Se o sistema está congelado, você chegou, ou seja, a temperatura não vai mais, vai ser nula, a temperatura nula, não vai haver mais essa probabilidade de aceitação de outras soluções, aí o programa é encerrado. Então aqui um pseudocódigo aqui de Dausland, 95. Então você seleciona uma solução inicial, constrói. Se for aleatoriamente, vai se levar mais tempo para achar soluções de alto nível. Se for heuristicamente, seja parte de um ótimo local de maior qualidade. Lembrando que a construção da solução inicial desempenha um papel fundamental em meteorísticas. Então, se você coloca uma temperatura inicial maior do que zero, geralmente um número bem grande, aí você tem aqui um fator de redução de temperatura, isso aqui se for a redução geométrica, ou seja, a cada interação você vai reduzir α% a temperatura. Então você vai repetir, vai selecionar aleatoriamente aí uma solução vizinha ao teu ótimo local e vai calcular esse delta, que é o valor da função objetivo na solução menos o valor da função objetivo na solução inicial. Se o delta é menor do que zero, você aceita, ou seja, a solução corrente vai receber a solução vizinha modificada a partir da solução inicial. Caso contrário, você gera aí um número aleatório entre 0 e 1, entre 0 e 100, e se esse número aleatório for menor do que essa probabilidade, que é a variação da função objetivo, a fs é a solução vizinha e fs0 é a solução inicial e t é a temperatura. Então, se esse valor de x for menor do que essa probabilidade, se você aceita uma solução com piora, o contador do número de iterações é atualizado e você vai atualizar a temperatura, é um esquema de resfriamento. Aqui é um resfriamento linear. Esse valor de alfa é um valor menor do que 1. Então, na iteração seguinte, você vai multiplicar t por esse alfa, em que alfa é um número menor do que 1. Então, você vai fazer isso até que todas as iterações sejam realizadas ou limite de tempo e vai retornar um ótimo local. Então, nós temos aqui algumas estratégias para redução de temperatura. A primeira delas é o esquema de redução geométrica, em que você multiplica essa temperatura por uma constante. Geralmente se utilizam valores entre 0,8 e 0,99. E nós temos outros esquemas de redução de temperatura, que nós podemos dividir a temperatura T sobre 1 mais beta vezes T, em que beta é um número pequeno a ser calibrado. E um esquema aqui mais complexo seria T dividido por 1 mais T vezes o logaritmo neperiano de 1 mais delta, em que delta é a variação dos valores da função objetivo, como nós vimos no pseudocódigo e no fluxograma, e sigma índice T é o desvio padrão da temperatura T. Então, essa é uma abordagem mais sofisticada para a redução dessa temperatura. Temos aqui várias possibilidades extraídas aqui de Goldbach et al. Diversas possibilidades que vocês podem utilizar para reduzir a temperatura, né? Lembrando que, em geral, elas surtem resultados mais interessantes do que a redução geométrica, que é a mais simples de todas. Então, considerações finais: o algoritmo Simulate Annealing é de fácil implementação computacional, possuindo uma baixa dependência de parâmetros. Basicamente, o tempo de iterações
o número de iterações é o tempo computacional e o esquema de a temperatura inicial e o fator de redução de temperatura. Então, não é como um colônia de formigas ou um algoritmo genético que possui diversos parâmetros. Então, ele demanda algum mecanismo para o controle de seleções repetidas. Se você aleatoriamente sorteia soluções vizinhas a um ótimo local, você tem uma grande probabilidade de ter várias soluções repetidas. Então, essa é a grande desvantagem do Simulation Annealing. Sem nenhum filtro de controle, ao utilizar um sistema sem memória, que é o que preconiza as suas bases teóricas para a prova de convergência, nós estamos permitindo uma ineficiência, ou seja, a geração de várias soluções repetidas. Então, mecanismos de filtro, como por exemplo listas tabu ou outras estratégias, podem ser utilizadas para controlar essa repetição de soluções. Obviamente, haveriam prejuízos para a convergência assintótica do algoritmo, mas, em termos práticos, para problemas de otimização combinatória, essa convergência assintótica não funciona para nós. Então, esse mecanismo de aceitação de soluções de piora, com a probabilidade decrescente, é um mecanismo poderosíssimo do Simulation Annealing. A grande virtude do Simulation Annealing é esse mecanismo. Se vocês utilizarem esse mecanismo em outras metaheurísticas, elas vão melhorar. Então, o Simulation Annealing em si talvez não seja uma metaheurística competitiva. Tanto é que o Simulation Annealing padrão, se for comparado com outros algoritmos, ele vai sempre perder, ou quase sempre vai perder. Perderá de um genético, perderá de um grasp, perderá de um busca tabu, mas essa ideia dele deve ser agregada em outras estratégias, que vai torná-las mais robustas. Então, o algoritmo de busca local, algoritmos de busca local, eles devem ser incorporados ao Simulation Annealing padrão, para melhorar a sua performance, pois a simples amostragem aleatória de ótimos locais não leva a resultados interessantes. Então, utilize uma busca local também no Simulation Annealing. Aqui é algum referencial teórico, tem esse livro aqui do Arts e Costs, os papers seminais de Kirkpatrick e Cerny, e temos esse artigo de Dawsland, no capítulo de livro, que é uma referência muito interessante. Em português, temos Goldbach et al. 2016. Então, agradeço a atenção de todos e de todos e até a próxima oportunidade.